Pronto. Boa tarde a todos e todas. A partir desse momento, solicito a todos que coloquem seu nome e a série no chat, para que seja computada a presença de vocês. Novamente, tem alguns alunos pedindo permissão para entrar na aula sem o e-mail Seduc, sem o e-mail institucional. Nós não estamos permitindo, como eu falei para vocês antes de começar a gravação, infelizmente, alguns colegas mal intencionados ou achando que são engraçados, estão invadindo as nossas aulas com e-mail fake e desrespeitando os colegas, desrespeitando o professor, falando palavrão, e ninguém aqui, eu acho que todos nós nos tratamos com respeito, o professor trata vocês com respeito, e o mínimo que ele merece é o respeito. Então, é chato quando você vê aí nos grupos pessoas desrespeitando os colegas, como ontem houve um fato na aula de um professor, onde alguns entraram e começaram a falar palavrão e xingar algumas colegas que estavam participando da aula. Tinha uma mãe presente, ligou na escola, reclamou, lógico, mais do que justo, ninguém quer que seus filhos sejam desrespeitados. Apesar de nós estarmos à distância, essa é uma sala de aula. Infelizmente, as pessoas perdem a noção. Às vezes, as pessoas perdem a noção. Mas é virtual e como não é a mesma coisa de estar na sala de aula. Essa é a sala de aula do professor Ari, aula de história, e nada do que acontece aqui não aconteceria dentro da nossa sala de aula. Então, na medida possível, aqui eu brinco, eu falo as minhas besteiras, mas não falto com respeito com ninguém. Então, peço desculpa àqueles colegas, quem está aqui não tem que ir, mas aqueles que estão tentando entrar fora do e-mail Seduc, infelizmente não vão conseguir, e eu espero que providencie isso para próximas aulas. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje fazendo a correção, a retomada da aula anterior. Como sempre, eu vou começar com a correção das duas questões. Assim que terminar a aula, eu vou enviar o feedback para vocês, daqueles que responderam. Eu não enviei ainda, assim que terminar a aula, eu mando o feedback para vocês, só para vocês verem o que acertaram. Na aula da eletiva, eu já brinquei com vocês, que ia puxar a orelha de vocês. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Eu falei que ia puxar a orelha de vocês porque alguns tinham colado. Mas depois o Kaique me explicou que ele não passou cola, ele só deu os toques para aqueles que estavam em dúvida. Da mesma forma que eu falei com ele, ele falou com alguns aonde estava a questão. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o quanto vocês estão marcando, o quanto as questões são mais simples do que vocês imaginam e vocês dificultam. A aula passada, eu tentei, na medida do possível, criar duas questões que vocês não encontrariam no Braille de forma fácil, porque fazia parte do contexto da aula que eu passei para vocês. Quem não assistiu à aula, quem não estava presente na aula e não se deu o trabalho de ver o vídeo e nem muito menos ler os PPTs que eu mandei, não conseguiriam responder. E aqui todos aqueles que pegaram resposta da internet vão ver que ficaram com a nota baixa porque estava errado. Então, a nossa aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa. Começa aí as séries de revoluções, e essa é uma das primeiras revoluções que vai acontecer ao longo da história, que vai mudar aí a cara do antigo regime. O que seria o antigo regime? Era as monarquias absolutistas. Então, nós tínhamos os reis absolutos, que nós já vimos lá atrás, a formação das monarquias absolutistas,
E agora nós vamos ver um processo aí, um novo sistema que vai acontecer na Inglaterra, que a Inglaterra vai sair de uma monarquia absolutista, vai passar por uma república e depois vai voltar de forma de uma monarquia parlamentarista, que está aí até os dias de hoje. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, uma monarquia onde o rei não tem o poder absoluto. Tem a velha frase do que o rei reina, mas não governa, porque quem toma as decisões políticas é o primeiro-ministro. Então, vamos ver esse processo. Como objetivo, após essa aula, o educando deve estar apto a identificar o significado das relações de poder na sociedade, reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida da sociedade ao longo da história, estabelecer relação entre manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua constituição, analisar o processo de formação das instituições políticas, econômicas e sociais, como resultado da atuação de diferentes grupos e autores sociais ao longo da história. Toda mudança, todo conceito, todo o processo histórico, ele se dá através da atuação de diferentes grupos sociais. Então, seja ele burguesia, seja ele os operários, seja ele os nobres, esses processos históricos vão acontecer ao longo da história com a interação social. A história, nós somos autores da história. Então, por muito tempo a gente ficava, a história estuda o passado. Não, a história está acontecendo agora. Ao mesmo tempo que nós estamos estudando o passado, nós estamos fazendo história. E daqui a alguns dias, alguém vai ter que explicar, algum professor vai ter que explicar o que estava acontecendo no Brasil no dia 10 de junho de 2021. Espero que seja outro, que eu já esteja aposentado. Mas nós estamos constituindo, nós estamos fazendo história. Na aula passada, eu faço duas questões que, como eu falei para vocês, não ia encontrar na internet, pelo menos não da forma que vocês costumam buscar lá na respostinhapronta.com. Eu começo com a seguinte pergunta. A América Latina não é um conjunto homogêneo de países subdesenvolvidos. Alguns fatores, como duração do processo de colonização, forma de integração do mercado internacional, após a independência política e forma de aproveitamento dos recursos naturais, acabaram provocando uma diferenciação de ordem econômica e social entre os países latino-americanos. De acordo com isso, como os países da América Latina podem ser agrupados? Quem buscou internet lá, buscou resposta pronta na internet, veio falar de México, Chile, comparação totalmente diferente do contexto que nós estávamos estudando. Eu faço uma questão dentro do contexto da minha aula. E a resposta, eu esperava que vocês tivessem dado o trabalho de ir lá nos PPTs, PPT 54 e o 55, que aí está lá a definição. Países capitalistas, com atividade industrial diversificada, exportadores de produtos primários industrializados, são países que apresentam a produção industrial relativamente elevada em diversos setores industriais. Aí vocês podem citar como exemplo, podia citar exemplo, se não quisesse, era só colocar isso. Países capitalistas, exportadores de produtos primários, agrícola ou minerais. Ou país socialista, exportador de produtos agrícolas. Exemplo, Cuba. Para depois não dizer que o professor ali está inventando história, que coisa difícil. Olha lá, e 54. Eu estou falando sobre a América Latina, finalzinho da live passada, eu estava falando das diferenças, da dependência do Canadá
dos Estados Unidos, a diferença da dependência canadense e a dependência latino-americana. De acordo com isso, os países da América Latina podem ser agrupados. Qual é o agrupamento? Próximo, que é o 55. Países capitalistas, tá aí. Países capitalistas exportadores de produtos agrícolas. A divisão regional, ela aponta tal. E aí, se vocês quisessem um pouquinho mais, aqui ainda está quem são os países desenvolvidos. Canadá, Estados Unidos. Países subdesenvolvidos, mas com atividade industrial. México, Brasil, Argentina. Estão aqui, ó. Ok? Essa era a resposta que eu esperava para vocês. Estava difícil? Gente, mais claro do que isso é impossível. É só procurar no slide. Mas é mais fácil buscar e quebrar a cabeça e dar algumas respostas absurdas, como muitos deram. Segunda questão. Qual o papel da África durante os 3 séculos de colonização? Responda de acordo com a aula. Se preciso, consulte o PPT. Isso estava no slide ou PPT 14. A África foi durante mais de 3 séculos o grande celeiro de mão de obra escrava para a acumulação capitalista europeia e para os proprietários rurais de Minas da América, rurais e de Minas na América. Estima-se que cerca de 10 milhões de escravos entraram na América no período de 1502 a 1870. Quem foi lá na internet pegou a resposta, vou mostrar aqui o slide, só um segundo, para que fique maior para vocês. Não, melhor, peraí. Slide 14. Nem estava tão longe assim. Aí foram lá na internet, a África foi colonizada, aí foram falar do neocolonialismo. Não tinha nada a ver com a resposta que eu estava pedindo. Ah, professor, mas o que eu respondi não se tratava da África? Sim, mas não dentro do contexto que nós estamos falando. Para isso, os colonizadores utilizaram inicialmente a mão de obra de escrava dos nativos indígenas e, posteriormente, dos negros capturados na África. A África foi durante mais de 3 séculos. Precisava colar na internet? Não precisava, ainda colaram errado. Todos que pegaram a resposta da internet que não tinha a ver com isso que eu respondi para vocês agora, vão ver que a sua nota ficou muito aquém do desejado. Então, vamos lá, galera. Pelo amor de Jesus Cristo, prestem atenção na aula, caderno do lado, façam anotações. Vocês estão numa sala de aula. Apesar de você estar na sua sala de casa, no quarto, seja lá em qual parte da casa vocês estejam, vocês têm que entender que a hora da live é uma aula. E dentro de uma sala de aula tem que ter lápis, caderno, lápis, caneta, papel. É o mínimo que tem. Como é que vocês estão estudando, ouvindo lá? Liga a live aí que o Ari vai deixar com presença. Se é só presença que vocês querem, tudo bem. Mas que conhecimento, se você não anota, no mundo que nós vivemos, cheio de atividade, cheio de ocupação, vocês acham que vocês vão lembrar de tudo que o Ari vai falar aqui? Vocês, 10 minutos depois, 5 minutos depois, vocês já esqueceram o que eu falei. Então, faça anotação. Revolução Inglesa, o que é uma revolução? Qual a diferença entre revolução e, sei lá, transformações econômicas, seja lá o que for? Faça as anotações que vocês julgarem pertinente, que aí vocês nem vão precisar consultar PPT, muito menos internet para responder. A aula, eu quero a resposta de acordo com a aula. Se fosse para isso, eu não precisaria perder esse tempo aqui com vocês, era só mandar questões que a internet ensinava. Então, para que, professor? Se depois a resposta eu pego na internet. Revolução e reforma. Vamos entender o conceito.
Conceito de revolução: mudança radical profunda ou completa de uma estrutura política, econômica e social que se processa em um contexto histórico. Reforma, mudança aparente, superficial. Quando nós falamos assim, reforma política, quando nós falamos assim, tem que fazer a reforma trabalhista, reforma não sei o quê, nós estamos tentando costurar, tentando restaurar algo que pode ser que dê certo, ou pode ser que seja só superficial. Quando se fala de uma revolução, olha, vamos fazer uma revolução, você está falando de uma mudança radical. Olha, a Inglaterra vivia assim, passou a viver dessa forma. Houve uma mudança radical na forma de vida. Se fosse uma reforma, seria algumas mudanças, olha, mudou uma coisa ou outra, mas não mudou a estrutura política ou social. A Inglaterra sai do absolutismo à monarquia parlamentar. Do século XVI até meado do século XVII, a Inglaterra foi governada por reis absolutistas. Professor, qual a diferença de uma monarquia parlamentarista e uma monarquia absolutista? Na monarquia absolutista, o rei é o poder máximo. O rei é a autoridade máxima, ele dita as regras, aquela velha história, palavra de rei não volta atrás. O rei falou, é lei, cumpre-se. Na monarquia parlamentar, existe um parlamento, existe uma espécie de deputados que vão lá, o nosso parlamento aqui, deputado, ou seja, o Senado, que eles vão elaborar a lei. Nós temos, no caso aqui, da Carta Magna, que hoje vai se transformar, com o passar do tempo, vamos transformar em Constituição. Se alguém chegar e disser quem é o poder máximo do Brasil, se você responder Jair Messias Bolsonaro, você está errado. Bolsonaro, ele é o poder máximo do ponto de vista administrativo, mas nós temos aqui o que nós chamamos de uma Constituição. Teoricamente, pelo menos vamos falar em teoria, o poder máximo do Brasil é a Constituição brasileira. Inclusive, os nossos deputados, nossos parlamentares que estão ali para mudar a lei, eles têm um limite, existe cláusulas pétreas, que são as cláusulas que não podem ser mudadas de uma Constituição, não simplesmente, não de uma forma simples. A nossa Constituição, ela vai reger o nosso sistema de governo. Nesse contexto que nós estamos falando, o rei, que era o poder absoluto, ele agora não tem mais o poder, ele tem que obedecer às leis. Existe uma lei que ele tem que obedecer. Então, a partir daí, o absolutismo foi combatido pelo parlamento, que desejava limitar o poder do rei e atender os seus interesses políticos e socioeconômicos. Grupos comerciantes, proprietários rurais, que buscavam lucro com a exploração da terra, donos de manufatura e etc. Lógico, gente, dentro desse contexto, quando nós falamos da Revolução Inglesa, não é uma revolução do ponto de vista social, do ponto de vista da estrutura social. É o que nós vamos chamar de revolução burguesa. Não é uma revolução para aumentar os direitos da população. Não, o burguês, ele quer manter o privilégio, só que ele não quer mais ser apenas o pagador de imposto, ele quer participar das decisões políticas. Então, dentro desse contexto, a revolução vai acontecer para limitar o poder do rei. Ele não queria nem acabar, no primeiro momento, a intenção não era tirar o rei do poder, destituir o rei. No primeiro momento era limitar o poder real. O que foi a Revolução Inglesa? Um movimento político, militar, religioso.
Ó, preste atenção nas definições, que vai que o professor pergunta lá, defina o que foi a Revolução Inglesa, aí vocês vão lá na internet, pegam uma resposta pronta que não tem nada a ver com o contexto da aula, e aí não venham reclamar por que está errado. Então, olha, Revolução Inglesa foi um movimento político, militar e religioso que levou ao fim as pretensões absolutistas na Inglaterra. Representou a luta entre o desejo absolutista do monarca anglicano versus as pretensões por meio da liberdade por parte do parlamento, que contava, em sua maior parte, com pessoas pertencentes à burguesia puritanos. Apesar de contar com apoio de pessoas das classes mais simples, não foi um movimento de caráter popular. Olha, presta atenção, vamos lá. O que é que eu vou anotar aqui? Movimento político, militar e religioso. Dentro da Inglaterra estava tendo... Lembra que nós estudamos lá sobre a reforma protestante? A Europa passa por um grande momento ali na sua questão religiosa. O rei Henrique VIII vai transformar aí a Inglaterra, ele vai romper com a Igreja Católica e vai criar a Igreja Anglicana. Os anglicanos, eles são protestantes, digamos assim, mas ele tinha uma estrutura muito próxima da Igreja Católica. Ele mantém os ritos, mantém muitas coisas ali da Igreja Católica. O que vai inverter é que, em vez do Papa ser o poder máximo, o rei da Inglaterra, ele era o chefe político, militar e religioso. Ele é, até hoje, a Rainha Elizabeth é a líder máxima da Igreja Anglicana. Por outro lado, a burguesia, eles faziam parte dos puritanos. Puritanos são o que hoje se transformaram, boa parte deles, nos calvinistas, que hoje, o mais próximo nós temos deles são os... Me fugiu o nome da igreja, os presbiterianos. Então, os burgueses, eles iam muito na ética protestante, lá chamada a ética de Calvino, na doutrina calvinista, que o Calvino um dos conceitos de Calvino que ia contra a Igreja Católica era que Calvino vai dizer: o lucro é bênção de Deus. Então, os burgueses, que agora estão enriquecidos, estão ganhando cada vez mais, eles faziam parte dos puritanos. E aí, você tem uma questão ali. Nós tínhamos o problema católico, que rondava ali boa parte da Inglaterra, que tinha os reis, principalmente os reis absolutistas católicos, a ideia do direito divino de reinar, que o rei tinha um direito divino e assim por diante. E na Inglaterra, além dos problemas com o catolicismo, nós tínhamos aí esse problema entre anglicanos e puritanos, que depois vão dar origem, quando nós vimos lá a questão da formação dos Estados Unidos da América. Boa parte daqueles que vão para a América são os perseguidos religiosos, aqueles que estavam vivendo o conflito religioso ali. O que estava antecedente da Revolução? O que é que estava acontecendo ali na Inglaterra e na Europa antes da Revolução? O absolutismo com tinha um apoio dos burgueses, forte indústria têxtil inglesa, cercamento e a miséria da população. A Inglaterra ela vai passar por um processo chamado de cercamento. O que era esse processo de cercamento? As chamadas terras da Igreja Católica, as terras comuns, elas vão começar a ser cercadas para a criação de ovelha, que precisavam para lã, para a indústria têxtil. A indústria têxtil inglesa, ela era muito forte. Então, eles precisavam cada vez mais de lã para fazer as roupas, os tecidos, e aí eles vão começar a cercar. Com esse processo de cercamento, nós passamos por um processo de miséria da população, porque os servos eram expulsos dos feudos, expulsos das terras, para que fosse criar lá a ovelha para
manter a indústria têxtil. O debilitamento da aristocracia, ou seja, o enfraquecimento da aristocracia fundiária, que dava sustentação ao absolutismo. Então, dentro desse período ali, os senhores feudal era que sustentavam o absolutismo ali, eles davam força a esses nobres, davam força aos reis. O surgimento dos gentes, nobreza rural, mentalidade burguesa. Então, o gentry, ele era a nobreza rural, aqueles que tinham cercado as terras para criar as ovelhas lá, para fornecer lã, eles tinham uma mentalidade burguesa. Eles vão... a ideia do lucro, da preocupação com o lucro, quanto mais lucro, melhor. O surgimento dos homens, pequenos e médios proprietários. Então, você vai começar a surgir ali uma divisão de classe. Antes você tinha nobre, servo. Agora você já tem nobres, burgueses e pequenos proprietários. No plano ideológico, havia o conflito religioso. Anglicanos, católicos e puritanos e presbiterianos. Essa mistura religiosa ali vão ter constantes conflitos. No plano político, quando a rainha Elizabeth, a chamada rainha virgem, morre, por que rainha virgem? Ela morre sem se casar. Nada prova que ela era virgem, mas como ela não se casou, não teve filho, não deixou herdeiro, ela recebe o nome da rainha virgem e, com a morte dela, põe fim à dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ela vai governar a Inglaterra por muitos anos. E quando a rainha morre e não deixa herdeiro, vai assumir o seu primo, que era o Jaime Stuart. Então, nós temos a início a dinastia Stuart na Inglaterra. Lembrando que dentro da monarquia absolutista hereditária, o rei morreu, a rainha morreu, o seu herdeiro assume. Quando esse morria e não deixava herdeiro, você ia buscar em outro país, você ia buscar em outro descendente, porque quando você vai estudar aí a história das monarquias, a monarquia europeia, ela tinha uma relação de parentesco, um era primo distante, um casava com o outro, e acabava que todos tinham uma certa relação de parentesco. O parente mais próximo herdava o trono. Então, dentro desse caldeirão que está toda a Inglaterra. O Henrique VIII, que através do ato de supremacia torna o rei a autoridade maior religiosa na Inglaterra, concentrando assim o poder político e religioso na mão do rei. Nós falamos sobre ele quando nós falamos da Reforma Protestante. Esse era aquele que queria separar da mulher para casar com outra, para que essa pudesse herdeiro. O Papa não aceita, ele rompe e cria a Igreja Anglicana. Maria I, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão, era uma católica, promove uma perseguição aos anglicanos. Então, você vê que havia sempre esse combate. Quando tinha um rei católico, combatia os protestantes. Quando tinha um rei protestante, esse combatia eles combatiam os católicos. No reinado de Elizabeth, de 1558, Rainha Elizabeth, não confundo com a atual. Elizabeth, de 1558 a 1603, o absolutismo monárquico inglês fortalece-se ainda mais, colaborou ativamente para o desenvolvimento do país. Desse período teve início a expansão colonial inglesa. Então, a Inglaterra vai expandir-se as suas colônias, principalmente aí a conquista dos Estados Unidos. Nesse período teve início com a colonização da América do Norte e o apoio dos espanhóis. Elizabeth I, a chamada Rainha Virgem. Jaime I, de 1603 a 1625, tinha tendência absolutista e perseguições católicos e puritanos. Aumentou os impostos, a dissolução do parlamento, aí começam os conflitos
entre o parlamento e a monarquia. Com sua morte, o seu filho assume. O rei Carlos I tem uma disputa com o parlamento acirrada, a tentativa de impor o anglicanismo na Escócia, ele causa várias revoltas e o aumento de impostos, o fechamento do parlamento, o estopim para a Guerra Civil. Em 1642, a Inglaterra entra em uma guerra civil, medidas adotadas pela monarquia absolutista. Durante o século XVI, já falei, ali tem a centralização do poder político, garantia da ordem social, uniformização das moedas, do sistema de processo, pesos e medidas, das tarifas para facilitar o comércio. Toda a Inglaterra vai criar uma estrutura para que a Inglaterra se industrializasse. Por isso que vai ter lá a primeira, depois, assunto das nossas próximas aulas, a Revolução Industrial, vai acontecer ali por isso. A Inglaterra, ela vai criar os meios, principalmente com essas mudanças políticas, para que a burguesia se instalasse, de fato, no poder. Os piratas para atacar navios inimigos, incentivo dado à expansão marítima e comercial. Os corsários, aí cria, quando quem assistiu Piratas do Caribe, tem uma noção que, quando tudo isso acontece, eles têm incentivo de algumas monarquias. A igreja anglicana, controlada pelo Estado, também participava do jogo de interesse. Mantinha na cerimônia as formas rituais católicas e a liturgia, a hierarquia sacerdotal e etc., mas destacava o conteúdo calvinista. A ética calvinista era mais adequada aos valores burgueses, uma vez que estimulava o trabalho, o trabalho, a eficiência e a poupança e a acumulação de riqueza. Então, dentro da ética calvinista, ele vai dizer, olha, enriquecer é bênção de Deus, não tem nada de pecado nisso, não. Você guardar, acumular, você poupar, você criar, fazer o acúmulo de riqueza, não tem nada de pecado. Na dinastia Tudor, chega ao fim com a morte de Elizabeth. Sem descendente direto, torna como o primeiro Jaime, rei da Escócia. Então, ó, vê lá, o rei Jaime, ele é um rei escocês. Como a Inglaterra estava sem herdeiro, ele vai assumir o trono dos dois países, com o título de Jaime I, iniciando assim a dinastia Stuart. Durante a dinastia Tudor, vai criar ali uma relação digamos, de conciliação entre as classes. Aristocracia estabelecida, política e social, cargos públicos, e a nobreza refez as suas posses com saques do Novo Mundo, a alta burguesia recebia os monopólios comerciais e o artesão e camponês os privilégios cooperativos. Então, a Inglaterra, dentro do reinado dos Tudor, ele cria uma certa harmonia entre as classes dominantes. A aristocracia, as classes, os grandes fazendeiros, aqueles que iam enriquecendo com o comércio, seja lá, com as terras, com cercamento, eles tinham lá os cargos públicos. A nobreza tinha lá, refez as suas posses com os saques do Novo Mundo, ali da exploração dos Estados Unidos. A alta burguesia estava feliz também porque ela recebia o monopólio comercial. A metrópole só podia comercializar com eles estavam ganhando dinheiro que nem água. Os artesãos tinham os privilégios corporativos, então a Inglaterra tinha medidas protetivas para as chamadas corporações de ofício, e aí, dentro desse período, estava tudo em paz. No parlamento, a nobreza versus o clero, no século XIII, depois nobreza versus cleros e grupos econômicos, no século XIV, começa ali a ascender, ali a formação do parlamento começa a ter mais força. Então, tinha lá a Câmara dos Lordes, que eram formadas pelos nobres, e as câmaras dos comuns, feitas por proprietário de terra e assim por diante. Eleito por toda a classe, sendo que não era um voto, o voto não era o que nós chamamos do sufrágio universal, que um voto vale um voto.
não dependia das propriedades, e não da nobreza. Então, você agora, o voto era de acordo com as suas posses, de acordo com a sua grana, que você tinha ali o direito ao voto, o peso do voto. Então, a Inglaterra era dividida dessa forma: Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns. E essa disputa constante aí com a burguesia. No início da dinastia Stuart, o rei Jaime I apoiava o rei e senhores feudais, a igreja anglicana, a alta burguesia, apoiava o parlamento, pequena e média burguesia, que era o gentleman, a nobreza mercantil, os puritanos calvinistas ingleses. Tentou restabelecer o absolutismo e ampliar a influência do catolicismo. Perseguições a católicos e puritanos, aumento de imposto e a dissolução do parlamento. Então, ele vai tentar ali restaurar a monarquia absolutista, anulando ali o poder da Câmara. Carlos, o seu filho, tinha a petição de direito de 1628 restringia o poder do soberano ao parlamento. Ele fecha o parlamento e governa uma década sem chamá-lo novamente. Então, a Câmara, naquele momento, era assim: quando o rei precisava tomar algumas decisões mais sérias, convocava o parlamento. Nesse caso, ele deixou o parlamento de lado por cerca de 10 anos. Em 1640, ele convoca o parlamento precisando de fundo para lutar contra os escoceses. Então, na guerra contra a Escócia, ele precisava de fundos, ele convoca o parlamento, que não vai aprová-lo, entra em choque novamente em 1642. No 1649, nós temos aí a Guerra Civil, que vai causar a reforma ou a Revolução Inglesa. O parlamento declara guerra a Carlos. O parlamento se divide em gente com medo de perder os status sociais, os partidários do parlamento, os puritanos, chamados cabeças redondas. Cabeças redondas não era porque eram baianos como eu, não. Eles chamavam-se de cabeças redondas porque eles não usavam as perucas de acordo com o seu corte de cabelo. A peruca, que era o título, a forma dos lordes se vestirem, eles não usavam, começaram a ser chamados de cabeças redondas. Guerra Civil, vamos para cá. A Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1648, os cavaleiros do rei, partidário do absolutismo e nobreza católica inglesa e irlandês. Carlos I mandou invadir o parlamento e prender os principais líderes. Os cabeças redondas, os parlamentos, presbiteriano, alta burguesia, nobreza liberal, puritanos, pequena burguesia, Oliver Cromwell, o novo modelo de exército. A Guerra Civil chega ao fim com a vitória do parlamento. O rei Carlos I foi preso, condenado à morte, sendo decapitado em 30 de janeiro de 1649. Decapitação de Carlos I, 30 de janeiro de 1649. Aí, a cena da decapitação do rei. Puritanos vencem o rei Carlos I e é decapitado. A morte do rei representa o rompimento com a ideia da origem divina do rei e de sua incontestável autoridade. Quando nós falamos lá dos reis absolutistas, uma das teses que defendiam o poder do rei era o direito divino de governar do rei. Se o rei era o representante de Deus, dentro da teoria lá atrás, levantar-se contra o rei era levantar-se contra Deus. Em um mundo muito religioso, ninguém ousava se levantar contra o rei. Quando o rei Carlos é decapitado na Inglaterra, rompe-se a ideia de direito divino. Olha, não tem nada de direito divino. A política ela é humana e é uma relação social. Não é Deus que determina quem governe. Somos nós que temos que criar as regras de convivência. E aí você cria um problema,
Porque os reis absolutistas em volta, eles começam, opa, se essa moda pega, o negócio fica feio. Como assim? Como é que ousam matar o representante de Deus na Terra? Então, dentro desse contexto político, a Inglaterra, ela se torna alvo dos outros reis lá, dos reis absolutistas, preocupados em perder a sua cabeça. Rompe-se com a monarquia, nós vivemos agora, a Inglaterra passa a viver uma república, a chamada República Cromwell. Não sei se é assim que pronuncia, porque a minha língua não é das melhores para pronunciar o inglês, não. Esmagou a oposição, instalou a república e comandou Oliver Cromwell. E comandou o país de 1649 a 1658 como Lorde Protetor, protetorado, ele vai se autotitular o Lorde Protetor. Principais acontecimentos: formação da comunidade britânica, união da Inglaterra, Irlanda e Escócia, país de Gales, sob o comando de Cromwell, decreto do ato de navegação, em 1651, todas as mercadorias importadas ou exportadas pela Inglaterra deveriam ser transportadas em navios ingleses, favorecendo o desenvolvimento da marinha inglesa. Com ele, a marinha inglesa vai se fortalecer muito. Guerra contra a Holanda, de 1652 a 654. Os prejuízos com o ato de navegação inglês. Os holandeses declararam guerra à Inglaterra, mas foram derrotados. A Inglaterra torna-se maior potência naval do mundo. Nesse período aí, gente, a Inglaterra se torna toda poderosa da Europa. A Inglaterra era, para o mundo, o que os Estados Unidos representa hoje. Era a potência militar, no caso, a potência naval, né? A marinha inglesa era poderosa. Nós não estamos falando da época de bomba que nós temos hoje. Hoje, quando se fala de poderio militar, nós pensamos em bombas atômicas. Nesse período, nós pensávamos onde a principal meio de navegação era através dos mares. Quem tinha maior, como se fala, a maior marinha, digamos assim, se tornava o todo-poderoso. Então, ato de navegação, a Inglaterra proíbe que outros navios transportassem os produtos ingleses, então fortifica aí a marinha inglesa em detrimento das demais. Estabelecimento do título de Lorde Protetor. Com esse título, seu título tornou-se vitalício e hereditário. Olha aqui, gente, presta atenção às aberrações que acontecem. Eles lutam contra a monarquia absolutista. Ele luta contra o poder absoluto do rei. Quando ele se torna o Lorde Protetor, quando ele se torna, eu costumo brincar que quando o bichinho do poder, o mosquitinho do poder infecta o ser humano, aquilo que ele lutava, ele passa, olha, nós éramos contra isso, ele passa a fazer o mesmo. De 1658, ele passa a ter um título vitalício, ou seja, passa de pai para filho, vitalício, que quer dizer até a sua morte, e hereditário. Vitalício, olha, eu vou reinar, eu vou governar até morrer. E quando eu morrer, passa para o meu herdeiro, hereditário, para aquela minha descendência. Em 1658, seu filho Ricardo assumiu o poder, após o falecimento de Oliver Cromwell, dando continuidade ao regime republicano. Não tinha a mesma habilidade do pai. Foi apelidado de Ricardinho Cai Não Cai. Olha o apelido, Ricardinho Cai Não Cai, porque havia, de certa forma, até uma aposta. Olha, vai cair, ou não cai, cai, não cai. Vai governar cerca de 8 meses, mantendo-se no poder por apenas 8 meses, sendo deposto por um golpe militar, em sintonia com o parlamento.
Devido à agitação política, o parlamento decidiu restaurar a monarquia, restaurando a dinastia Stuart na pessoa de Carlos II, que deveria governar sob o domínio político do parlamento. Então, olha, a Inglaterra sai de uma monarquia absolutista, passa por uma república, essa república se transforma em vitalícia e hereditária. Com a morte do Oliver Cromwell, com a morte dele, ele deixa hereditário para o seu filho, Ricardinho cai, não cai. Com a deportação dele, com a tirada dele do poder, o golpe militar vai tirar ele do poder e vai restaurar a monarquia. Opa, vamos restaurar a monarquia. Beleza, quem é o herdeiro ao trono? Carlos II, da dinastia Stuart. Ele é recolocado no poder. Carlos II, de 1600 a 1685, cerca de 15 anos, anglicano pró-católico, aproximação com a França, o parlamento cria o habeas corpus, exclui os católicos de cargos. Então, dentro desse período, ele tinha lá, começa a se relacionar com a França absolutista, e aí o parlamento, vendo que os católicos estavam ganhando força, o parlamento criou o habeas corpus e exclui os católicos dos cargos, principais cargos políticos. O parlamento novamente é fechado pelo rei em 1683 e seu sucessor, o seu irmão Jaime II. Então, em 683, ele vai fechar o parlamento. Com a morte de Carlos II, o seu irmão Jaime II assume o poder. Jaime II vai governar de 1683 a 1688, católico, e tentou estabelecer o catolicismo. Como ele era católico, ele tenta voltar o catolicismo para a Inglaterra. A tentativa de restabelecer o absolutismo, busca o apoio do rei Luís XIV da França, manteve a perseguição aos puritanos, grupo majoritariamente burguês, o surgimento dos conflitos entre os grupos sociais que apoiavam o parlamento e os que apoiavam a monarquia, e desejavam o absolutismo. Então, começa a ter ali um conflito daqueles que desejavam a monarquia absolutista e dos burgueses que não apoiavam a volta do absolutismo. Aí nós vamos ter a chamada Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? Uma revolução que não teve armas, não teve a disputa, não teve a guerra em si. O parlamento, temeroso com a restituição do catolicismo, oferece a coroa a Guilherme de Orange, holandês, casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. Em troca, pedia ao parlamento livre manutenção do anglicanismo. Em 1689, Guilherme de Orange, ele vai se sujeitar à Carta Bill of Rights, Declaração dos Direitos. O parlamento decidiria sobre impostos, garantia de propriedades privadas, liberdades individuais e divide o poder. O fim do absolutismo inglês. A burguesia assumia o poder por meio do parlamento. Por isso aí a ideia de monarquia parlamentar. O rei reina, mas não governa. As principais decisões é tomada pelo parlamento, pelo primeiro-ministro. Então, desse período até os dias de hoje, a Inglaterra vai viver o que nós chamamos aí de uma monarquia parlamentarista. O rei tem... mas o rei não tem importância nenhuma? Lógico que tem. Tem muita influência política, só que nas decisões políticas, de fato, é tomada pelo parlamento. Ok? Então, essa é a chamada Revolução Gloriosa ou Revolução Burguesa. O parlamento decidiria, aqui já li, burguesia assume o poder por meio do parlamento, também já falei.
A Revolução Gloriosa recebe esse nome porque não envolveu derramamento de sangue. Guilherme III assume o poder e Jaime II foge para a França. O rei submeteu o parlamento à monarquia limitada. O povo afastado das decisões, radicalização evitada. Presta atenção na Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, que quando nós formos estudar a Revolução Francesa, vocês vão entender aí o porquê que a Inglaterra ela passa por esse processo, e depois a Inglaterra vai ter toda essa questão, vai se industrializar, né, e vai ser o primeiro país a passar pela Revolução Industrial, assim por diante. Vocês vão perceber que há uma revolução, há uma mudança radical na forma de governar, porque se sai do poder absolutista para um poder monárquico, há uma mudança muito grande, mas é uma mudança do ponto de vista da alta classe. Então, o povo, as pessoas mais pobres, elas são afastadas das decisões políticas. Com isso, não há radicalização que vai acontecer na Revolução Francesa, que aí vai decapitar quase todos os nobres, porque o povo toma o poder, e com o poder o povo vai para cima daqueles que eram seus algozes. A Revolução Inglesa, ou revoluções, criou condições dispensáveis para a Revolução Industrial do século XVIII, limpando o terreno para o avanço do capitalismo. É considerada a primeira revolução burguesa da história na Europa, antecipando em 150 anos a Revolução Francesa. Então, a Revolução Inglesa, que poderia ter acontecido, poderia ter caminhado para o radicalismo da Revolução Francesa, ela vai antecipar cerca de 150 anos. Olha, para que as coisas não fujam ao controle, a burguesia tomava o poder, os nobres permaneciam com o privilégio. Então, olha, as decisões políticas ficam na mão do parlamento, ou seja, na mão dos burgueses, o rei continua reinando, então há uma conciliação entre as classes, a classe burguesa e a classe nobreza, os nobres, e o povo continua sob o domínio deles. Tirando o povo do poder, não acontece o que vai acontecer na Revolução Francesa, que é o que nós vamos estudar depois. Então, há cartas, os direitos lá. Aqui tem o que é ilegal, a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. O que é ilegal, toda a cobrança de imposto para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época de modo diferente dos designados por ele próprio. Que os súditos têm direito de apresentar petições ao rei, sendo ilegais as prisões e vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa. Então, antes você não poderia contestar o rei. Agora, a lei permite que você faça lá a sua petição sem ser punido. E o ato de levantar e manter dentro do país um exército em tempo de paz é contrário à lei, se não proceder de autorização do parlamento. Ou seja, o rei não tinha mais o poder sobre o exército, o parlamento é que decidia quando fosse necessário. Que os discursos pronunciados nos debates do parlamento não devem ser examinados senão por ele mesmo, e não em outro tribunal ou sítio algum. Ou seja, o parlamento, as questões do parlamento é discutida pelo parlamento. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar ou conservar as leis. Ou seja, agora o rei não toma decisão sozinho, sempre que necessário tem que convocar o parlamento. E aí, a Inglaterra, em 1669, a primeira monarquia constitucional parlamentarista. Vamos lá. Primeira monarquia constitucional, primeira monarquia que está sujeita a uma constituição e ao parlamento.
Então, as decisões é tomada em conjunto. Muda muita coisa para os pobres? Não. É uma revolução burguesa. Os burgueses chegam ao poder mediante a Revolução Gloriosa. O povo fica de fora, evitando assim os conflitos. Reclamações e lamúrias, ou lamúrias, né? Para a apresentação. Dúvidas, reclamações ou lamúria? Hoje foi rápido, professor. Oi? Hoje foi rápido. Olha, eu decidi agora que minhas aulas serão cada vez mais rápidas até vocês partirem para a participação. Enquanto vocês não participar, eu falo, termino e vocês fingem que aprenderam e eu estou fingindo que estou ensinando, porque eu fico sempre em dúvida. Porque eu penso que vocês entenderam, quando eu recebo os formulários, eu percebo que vocês não entenderam tanto assim. Mas alguém tem alguma dúvida? Agora a aula não terminou ainda. Agora é a hora do ali ser colocado em xeque. Alguém teve alguma dúvida sobre a Revolução Inglesa? Vamos lá, gente. Essa é a hora. Eu fiz a exposição do que eu julguei necessário que vocês entendessem, e agora eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Professor, aquela parte que você falou que as principais decisões são tomadas pelo parlamento, e a outra era qual? Do rei mesmo, que eu me esqueci? Ó, quando nós vivíamos numa monarquia absolutista, quando vivia, a decisão era do rei. O rei, ele era a lei. Então, não existia uma constituição, não existia uma constituição que determinasse, que limitasse o poder do rei. O que o rei queria fazer, ele fazia. Se o rei dissesse, vou aumentar o imposto, ele aumentava. Se o rei dissesse... Opa, tem alguém feliz ali cantando. Quando nós temos agora Alguém avisa a Débora Gamaleira que eu estou ouvindo tudo. Quando o rei precisava tomar decisão, ele tomava sem consultar ninguém. Com o parlamento, com a monarquia, uma monarquia constitucional e parlamentarista, você tem uma constituição que vai dizer qual é o limite do rei e o parlamento para tomar as decisões mais difíceis. Olha, precisamos convocar um exército porque há risco de uma guerra. Aí você consultava o parlamento aprovava ou não essa petição. Agora, o poder do rei é limitado à Constituição e às decisões tomadas pelo parlamento. Respondi, não? Entendi, obrigada. Ok. Mais alguma dúvida? Sendo assim, eu vou encerrar a gravação, já que não tem dúvidas sobre essa aula. Eu vou encerrar a gravação. Se a partir desse momento, gravação encerrada, aquele que quiser sair, esteja